Feche os seus olhos. O lugar que estamos pisando é santo. É santo. Enquanto nós adoramos a Deus, nós não estamos simplesmente com os céus abertos neste lugar, mas eu sinto no meu espírito que nesta noite os céus estão se abrindo sobre esta cidade. Nós representamos uma multidão de pessoas rendidas ao Senhor. Você representa a sua família, seu bairro, sua escola, cada casa dessa cidade. Profeticamente, essa cidade canta nesta noite: seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Caçapava canta: seja exaltado, Senhor. Seja exaltado, Senhor. Cada pessoa, criança até a terceira idade, profeticamente cantam nesta noite: seja exaltado, Jesus Cristo de Nazaré. Seja exaltado, seja exaltado. Imagine uma multidão, essa cidade rendida ao Senhor. Sem nenhuma exceção. Aleluias. Profetize. Em cada bairro. Aleluias. Cada rua, cada escola, cada empresa. Obrigado, Senhor, pela Tua presença no nosso meio. Obrigado, Espírito Santo. A Tua presença nos preenche. Traz essa conexão com o Pai. A Tua presença é doce. A Tua presença me leva para os braços do Pai. Obrigado, Espírito Santo. Receba a nossa adoração, Senhor. Nós adoramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Pode sentar-se. Graças a Deus. Tua presença é real, Senhor. Abra a sua Bíblia. 2 Reis 4, 8 em diante. Quantos já estão dizendo no coração: valeu a pena estar aqui nessa noite? Traga alguém que não
está aqui, que você tem influência, para estar amanhã junto com você aqui. Segundo Reis 4, 8 em diante, preste atenção na leitura. Que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a palavra de Deus alcance o nosso coração, sem nenhum tipo de impedimento, em nome de Jesus. Amém? Nós rejeitamos qualquer tipo de impedimento ao fluir da palavra do Senhor. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ela a chamou, ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos, o seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com o filho nos braços. Amém. Ao invés de um filho, coloque o seu milagre aqui. Aleluia. Amém? Pode ser um filho também. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. Podia acabar aqui, dente, mas não acabou. O menino cresceu. Diga assim: o menino cresceu. E certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando: ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Diga assim: morreu. O menino morreu. Morreu. Meu Deus. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama e saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo, de uma jumenta, para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova e nem sábado. Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido
só pare quando eu mandar. Assim, ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Lugar sugestivo, Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: olhe, é a sunamita, corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com o seu marido? E com o seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. 27. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa-a em paz, ela está muito angustiada. Mas o Senhor nada me revelou, escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pega o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou e nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou assim. Quando Eliseu chegou a casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama, debruçou-se mais uma vez sobre ele, e o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita, e ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, prostrou-se a seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou seu filho e saiu. Quero falar nessa noite sobre o poder da ressurreição. Diga assim: o poder da ressurreição. Em João 11, 25, 26, Jesus falou sobre a ressurreição. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você crê nisso? Amém. Ativando o poder da ressurreição na nossa vida. Como isso é possível? Vamos olhar 3 etapas para que o poder da ressurreição seja ativado na nossa vida. Primeira etapa: aprofunde a sua relação com a igreja. Aprofunde a sua relação com a igreja. Letra A: traga a igreja para a sua casa. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde sua mulher rica, uma mulher rica, insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Esse texto nós lemos, verso 8. A aproximação dessa mulher, dessa família, em relação a Eliseu, traz para nós um princípio, que é o princípio de tomarmos a decisão, de abrirmos as portas, para que a igreja esteja na nossa casa. Preste atenção, Eliseu representava isso. A igreja, ela supera a falta da sua família.
mas a sua família não supera a falta da igreja. Você entendeu isso? Essa mulher não tinha nem noção do que ela iria enfrentar, mas quando ela se aproximou do profeta, ou do reino de Deus, aquela aproximação foi determinante para o desfecho da história da sua família. Quando você abre a sua casa para uma célula, por exemplo, você está trazendo a igreja para a sua casa. E coisas incríveis podem e vão acontecer. Aprofunde a sua relação com a igreja. De que forma? Construa relacionamentos saudáveis. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Ou seja, o relacionamento com Eliseu, dessa família com Eliseu, foi se aprofundando. Você precisa construir relacionamentos saudáveis, porque Deus age também na sua vida por meio dos relacionamentos que fazem parte da sua história. Você sabia que os relacionamentos nos promovem? Como ativar o poder da ressurreição? Esse texto incrível que nós lemos. Aprofunde a sua relação com a igreja. Um outro aspecto para que isso aconteça: honre os seus líderes. Honre os seus líderes, de modo que ela disse ao seu marido: sei que este homem que sempre vem aqui é um santo de Deus. Vamos construir lá em cima um lugar para ele ficar. Esse é o princípio espiritual. A Bíblia traz para nós em Marcos 6, 3 a 6, que Jesus, ele não pôde fazer muitos milagres em Nazaré por causa da incredulidade das pessoas. A Bíblia relata que eles fizeram pouco caso de Jesus, porque eles viram Jesus crescer. E Jesus concluiu o seguinte: só em sua própria terra, entre os seus parentes, em sua própria casa, é que o profeta não tem honra. Preste atenção: quando nós não honramos a unção dos nossos líderes, dos homens de Deus, da atmosfera de Deus, da nossa igreja, onde estamos inseridos, olha o desfecho. Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curados. Uau! Quando em uma celebração nossa acontece uma cura, a gente celebra demais. Hoje está acontecendo cura aqui no nosso mundo. Mas Jesus está deixando o princípio. Muitas vezes no ambiente que há incredulidade é possível ainda ter cura, mas milagres não. Milagres não. O que ativou o poder da ressurreição sobrenatural nessa família foi porque ela e a sua casa, essa mulher, eles começaram a se envolver com Deus por meio de Eliseu. E o relacionamento foi se estreitando ao ponto deles edificar um lugar para que ele ficasse ali costumeiramente. Ou seja, é verdade que nós trazemos para a nossa história a unção que nós respeitamos. Eu não posso olhar para a igreja, eu não posso olhar para os meus líderes e fazer uma separação entre aquilo que está sobre a igreja, os meus líderes, fazer uma separação em relação à minha vida pessoal. Você está debaixo dessa atmosfera. E dê
seja guiado pelas palavras proféticas. Ou seja, quando há essa aproximação de Deus, dentro desses pontos que eu mencionei, o que vai acontecer? Esse ambiente vai trazer para você profecias, promessas. É assim que nós vivemos. Você percebeu no texto? A cobertura espiritual. O que Eliseu pediu para Geazi perguntar para a mulher: quer que eu interceda por você? Quando há paternidade, há oportunidades. Oportunidades de você ir além. Porque nós, que somos os seus líderes, oramos por você, pela sua vida. Mas também a própria profecia foi percebida ali naquele contexto. Eliseu disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela não pediu isto, mas isto era a vontade de Deus. E Deus revela a vontade dele para a nossa vida num ambiente profético. Por isso que eu tenho que ter expectativa quando eu estou na minha célula, quando eu estou nesse encontro, nesse ajuntamento da igreja. Há coisas ligadas ao favor geral de Deus para todos, mas há coisas endereçadas somente aos filhos de Deus. Por isso você está aqui nessa noite. Tudo que você está recebendo aqui nessa noite tem a ver com o futuro dessa terra. E a própria realização profética. E então aconteceu como Eliseu profetizaram. A mulher engravidou no ano seguinte. A realização de uma profecia é um portão aberto para que novos milagres aconteçam. Quando Deus te traz uma palavra no ambiente comunitário da igreja, no GG ou no PG, no culto coletivo ou numa célula, quando você recebe, se apropria e vê o seu milagre, você é um testemunho de que Deus ainda age, e as pessoas vão olhar o seu testemunho, e aquilo que aconteceu com você ativará a fé em outras pessoas, e o ciclo do milagre continua. É o poder de uma profecia cumprida. Mas há uma outra etapa para que o poder da ressurreição seja ativado na sua vida. Primeiro aprofunde a sua relação com a igreja. Quando você sai daqui da igreja, você entra na sua casa. Espiritualmente é a mesma coisa. Amém? 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 Amém. Agora eu quero te perguntar se você pode sair da sua casa e entrar direto da igreja e espiritualmente vai ser a mesma coisa? Depende de como está a sua casa. Sabe como vai melhorar a espiritualidade dessa igreja? Quando as pessoas começarem a estacionar ali ao lado, começarem a se quebrantar, algumas vão receber Jesus lá no carro. Sabe quando isso vai acontecer? Quando a sua casa mudar, quando você mudar. Eu não venho para a igreja para cultuar, porque eu sou um culto ambulante. Eu venho na igreja para celebrar. Nesse sentido, é culto também, você entendeu? Tem separação. Você pode levar essa atmosfera dessa noite para dentro do seu quarto. Aliás, tem que falar isso para você. Alguns quartos aqui estão podres espiritualmente,
Chegou a hora da limpeza. Eu não vou lá limpar. Já estou te trazendo a profecia. Limpe você. Você colocou tranqueira lá? Hora forte, tira. Os pastores têm mais o que fazer. Você é adulto já. Tem gente aqui que vai ter que fazer um voto de não mexer em computador, na internet, em casa, pelo menos esse ano. Porque você sai daqui, desse ambiente maravilhoso, e chega na sua casa e vai se encontrar com o diabo. Ei, alguns aqui gostam de filme de terror. Você está com a cabeça? Essa fissura sua tem a ver com libertação. Não, pastor, eu gosto de passar medo. Ei, Jesus. Olha o capeta aí, ó. Então, quem está em vantagem nessa igreja? Eu digo, quem está na linha de frente? Os que abriram a sua casa para uma célula. Você trouxe a igreja literalmente para dentro da sua casa. Onde são os líderes de célula? Amém. O que acontece na sua casa não acontece em outras casas. Parabéns. Mesmo que o seu sofá seja sacrificado em libação ao Senhor. Aquela criança que rasga ou pinta ele de fora a fora. Recebe, Senhor. Seja glorificado. Mamão não tem vez na minha vida mais, não. O Senhor deu, o Senhor tirou. A célula só ensina, gente, desprendimento, serviço, amor. Ei, estão invadindo minha privacidade. Eu tenho direito na sua casa, eu sou igreja. A gente é da mesma família. Você não entendeu, não? Agora, tem um outro aspecto para ativar o poder da ressurreição. O primeiro aspecto é estar debaixo dessa cobertura espiritual, onde os milagres nascem, onde os milagres acontecem, onde o seu testemunho vai se aprimorando cada vez mais e mais. Mas tem um outro aspecto. Aprenda a superar situações sem solução. Aprenda a superar situações sem solução. De que forma? Cresça diante dos obstáculos. De repente, ele começou a chamar o pai gritando: ai, minha cabeça! Então o pai disse ao servo: leve-o para a mãe. Sabe o que eu vejo nesse texto? O seguinte: toda vinha frutífera precisa de poda. Como assim eu recebo um milagre? O meu milagre começa a sair das minhas mãos. Esse texto poderia ter parado no momento que a criança nasceu, mas a história continuou. Ei, tem um tipo de crente aqui nessa noite, um crente decepcionado com Deus, porque ganhou algo de Deus legítimo e depois perdeu. Sabe por que você perdeu? Porque Deus quer promover você. A história ainda não acabou. Vai ser forte o final aqui, gente. Presta atenção. Eu estou falando de ressurreição. Ressurreição.
levar. Nenhum pai gosta de filhos interesseiros. Vamos crescer, pelo amor de Deus, vamos crescer. Deus não precisa provar mais nada para você, Ele te ama. Na cruz Ele provou isso. Agora, para ativar o poder da ressurreição, nunca desista do que conquistou. Nunca. O servo pegou o menino e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia, quando morreu. Quando conquisto algo, devo lutar para manter aquilo que conquistei. Você deve lutar para manter o seu casamento. Como é que você não quer luta? Você é o único que casou direito na sua geração. Meu Deus! Você tem que saber que há uma opressão contra você, acima da média. E não abra mão daquilo que Deus te deu, dos seus filhos, do seu emprego, do seu diploma, do seu ministério. Tem que lutar. Eu devo lutar para manter aquilo que conquistei. Essa igreja chegou até aqui. Que Deus abençoe aqueles que começaram. Desde o início estão aqui alguns rostos que a gente sabe que desde a célula inicial estão aqui. Alguns poucos saíram e deixaram de fazer parte dessa história que só começou. Aleluia! Essa igreja será a maior igreja dessa cidade. Para a glória de Deus! Porque nós temos uma proposta para essa cidade. Chegamos aqui para fazer diferença. E você não pode parar por causa de uma contrariedade. Porque alguém respondeu atravessado para você. Porque não tinha vaga para o seu carro. Porque antes o pastor David te abraçava e tomava um café com você. Agora não consegue nem te cumprimentar. E você pegou mal. Enfim, não desista daquilo que você conquistou. Deus te entregou nas suas mãos. Aprenda a superar situações sem solução. De que forma? Lembre-se da unção que está sobre a sua vida. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto depressa. Somos de uma linhagem abençoada e nunca estaremos sozinhos em uma batalha. Amém? Você recebe isso? Amém. E não se desespere. Ele perguntou: mas por que hoje? A marido dela perguntou: não é a lua nova e nem sábado? Ela respondeu: não sei. Ei, o menino estava morto no quarto do profeta. E a mulher disse para o marido: não se preocupe. E nem disse para o marido que o menino tinha morrido. Meu Deus! Eu recebo essa paciência sobrenatural hoje sobre a minha vida, essa calma, essa paz de espírito. Eu recebo. Você recebe? Em nome de Jesus. Tem crente que já entra na igreja sisudo. Sisudo. O que vai ser da minha vida? O que vai ser da sua vida? O que vai ser? O desespero me faz ouvir outras vozes.
deixar de ouvir a voz do Espírito Santo. O desespero é a erupção da alma que não permanece em Jesus. Para terminar, para ativar o poder da ressurreição, em segundo, preciso aprender a superar situações sem solução. E terceira etapa, aproveite, experimente, desfrute do poder da ressurreição. Efésios 1, 18, 19, Paulo ora o seguinte: eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a sua poderosa força. Paulo ora para que os crentes de Éfeso tenham os seus olhos, os olhos dos seus corações iluminados, para que eles percebam a grandeza do poder que está sobre eles. Sabe que poder é este? Que levantou Jesus Cristo dentre os mortos. O poder da ressurreição está sobre a sua vida. Então, como você vai experimentar o poder da ressurreição? Quebrante-se diante de Deus. O milagre vem, o milagre morre. O que resta? Quebrantamento. Quebrantamento. Rasgar o coração. Sabe quando Paulo e Silas foram promovidos na escola da adoração? Quando eles estavam no interior de um cárcere, com uma bola de ferro nos pés, presos por causa do amor ao Evangelho, porque eles tinham expulsado um demônio que estava sob uma escrava, adivinha? E ali, sem nenhuma possibilidade de dar nada para Deus, como ministério, surgiu um cântico novo. E eles começaram a cantar e a orar. E a Bíblia diz que, de repente, houve um terremoto, os alicerces foram abalados, as portas foram abertas e as cadeias caíram. Ela, com a sentença do filho morto, se encontra com Eliseu e diz o seguinte para ele: acaso eu te pedi um filho? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Meu Deus, é muito profundo isso aqui. Quando Geazi perguntou para ela: você quer alguma coisa? Ela disse não, mas ela queria. Ela tinha desistido de ter um filho. Tanto é que quando Eliseu promete, da parte de Deus, ela diz: não me iluda. Ou seja, eu já tentei de tudo e não consegui. Seu marido já era velho. E aí, nasce a criança, morre a criança, ela dribla todo mundo, chega para quem resolve. Ei, diante da sua dor, vá para a cruz, porque Jesus resolve. Peça ajuda para quem resolve. Não deixe as pessoas doidas perto de você. Vá para a cruz. Aprenda a rasgar o seu coração diante de Deus, mesmo em situações confusas, inexplicáveis e até impossíveis. Sabe o que eu aprendi durante a minha vida com Deus? Deus suporta os meus questionamentos. Aleluia. Deus suporta as minhas crises. Que a crise é um pretexto para Ele me pegar no colo.
muda, não tira a fé do outro. Deus leva para o deserto e só Ele tira o deserto. Meu Deus. Como aproveitar o poder da ressurreição? Quebrante-se diante de Deus. E Eliseu representava Deus, representava a igreja ali. Você pode também procurar líderes maduros e rasgar o seu coração. Não procura gente sem noção, não. O pessoal se desespera. Sabe o que eu aprendi? Ninguém consegue ficar durante muito tempo, se não for pela ação de Deus, perto de alguém que sofre muito. Inclusive aprendi a perdoar as pessoas por causa disso. Invista nas orações para experimentar o poder da ressurreição. Invista nas orações. Eliseu mandou Geazi. E ela disse: Eliseu, você não está entendendo. Se você não for, não sai daqui. Qual que é o princípio espiritual? Quebrantado diante de Deus, você tem que insistir e dizer: Deus, eu preciso da sua mão sobre essa história. A palavra sentinela na Bíblia significa um secretário que anota as coisas e lembra o seu chefe do que foi combinado, da agenda. Isso quer ser sentinela. Eu declaro sobre a sua vida que você vai para um outro nível de quebrantamento, e as suas orações, elas serão orações que vão tocar o coração de Deus como nunca antes. Terceiro, veja a própria ressurreição. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto, e depois que subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele, o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita, e ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Eu te pergunto, qual foi o maior milagre? O nascimento da criança ou a ressurreição dela? Deixa Deus trazer a dimensão do maior milagre na sua vida. Deixa Ele completar o que começou. Está fazendo sentido para quem essa mensagem hoje? E por último, caminhe na atmosfera dos céus. Olha que interessante. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu, e a história terminou. Você lembra na leitura? Foi o primeiro momento na história que ela se prostra. Quando acontece a ressurreição, nós vamos para um outro nível. Poucas coisas impactam mais do que a ressurreição. O que morreu em você? Tem uma imagem aí. Tem uma imagem aí. O que está naquele caixão da sua vida? O que está? A minha vontade era ter trazido aqui um caixão pequeno, porque Deus me disse que tem ressurreição para sonhos da infância essa noite. Tem ressurreição para sonhos antigos essa noite.
sonhos despedaçados. O que está ali? O que está ali dentro? De forma metafórica. O seu casamento, sua carreira, seu ministério, o que está ali? Sua alegria, um luto, parece que uma situação assim só nos dá uma opção: desistir, desanimar, ser consolado pela religiosidade, essa maldita maquiagem da religião. Como você está? Está tudo bem por dentro? Você está despedaçado, despedaçada. E aí você apanha e não frutifica. Mas você não teve coragem de dizer que um dia você morreu. Há crentes mortos dentro do arraial do povo de Deus. Mas o poder da ressurreição está sobre a igreja, sobre a sua vida nessa noite. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Sua sexualidade morreu, o poder da ressurreição está aqui. Quero passar um vídeo para depois nós estarmos orando com você. Vamos ver essas cenas. Vamos ficar em pé. A nossa fé não está apegada à morte, mas à ressurreição. Por isso, um dos nossos símbolos é a cruz vazia. A nossa fé está ligada à ressurreição. Na tradição cristã, havia um pano que envolvia provavelmente o corpo de Jesus. E aquilo virou um símbolo, vários mitos e lendas sobre quem achou esse pano, onde ele está. A gente sabe que este pano não tem poder por si só, mas o pano
para nós, a nossa imagem, a nossa percepção, nos lembra do que aconteceu com Cristo. Ele superou a morte. Tudo que estava nele relacionado à morte deixou de estar. E se você precisa dessa oração hoje, pastor, eu reconheço que algo em mim morreu. Eu reconheço que algo que recebi legítimo de Deus foi sepultado. E eu quero, nessa noite, ativar o poder da ressurreição na minha história. E viver um novo tempo, a partir de hoje, para influenciar o seu 2015 inteiro e o resto dos seus dias. É uma mensagem abrangente, mas também muito específica. Se Deus está falando com você, você vai chegar aqui profeticamente, esse pano branco, um símbolo da ressurreição, e tocar esse pano, começar a fazer essa oração: Senhor, ressuscita aquilo que morreu em mim, ressuscita, ressuscita, traz a vida de novo, como aquela mulher passou por aquela experiência. Eu creio que Deus vai fazer isso nessa noite. Eu creio que Deus fará isso nessa noite. Se é o seu caso, vem aqui na frente, em nome de Jesus. Pode tocar e ficar aqui na frente mesmo, vai pro ladinho que nós vamos orar. Pode chegar e ficando aqui, a gente vai levando o pano aí onde você está. Pode chegar aqui pro lado aqui. Pode chegar. Não se preocupe com o pano que ele vai chegar na sua mão. Vem para cá. Vem para cá. Pode vir, pode vir. Agora vivo não mais eu, já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, já estou crucificado. Ore, ore, ore. Se quebrante Com Cristo, agora vivo não mais eu, já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia.
aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cante. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê nisso? Algo incrível está acontecendo no seu coração. O poder da ressurreição está sendo ativado. Vai mudar tudo. Há pessoas aqui sem forças para empreender, para conquistar. Um dia foi assim, você tinha a marca da batalha, da garra, e algo aconteceu na sua história que você parou, e isso te trouxe decepção. O que está acontecendo com você? O que morreu? Nós estamos diante daquele que trouxe a profecia. Só Ele pode completar o que Ele prometeu. Foi isso que aquela mulher sacou. Foi isso que ela entendeu. Não, nós não podemos sair dessa atmosfera. O que fez a ferida vai atar. É assim que acontece com Deus. Lembra daquele cego de nascença? Os discípulos perguntaram para Jesus: quem pecou? Ele ou seus pais? Jesus disse: nem ele, nem os seus pais. O que aconteceu com ele é para manifestar a glória do Pai. É disso que nós estamos falando aqui. Na cabeça de Deus tem um porquê. Na cabeça de Deus tem uma resposta. E você não vai ficar com cheiro de morte na sua história. Será 2015 o ano mais estratégico da sua vida. O poder da ressurreição está sendo ativado nessa noite. Será tanto poder que aonde você passar, ao invés de morte, se verá vida. O que morreu é a sua sexualidade. O poder da ressurreição vem sobre a sua vida. O que morreu foi a sua paternidade. O papai está aqui para restaurar a sua paternidade, a sua maternidade. Alguns nessa época do ano começam a entrar em depressão, mas no final de ano, ei, acabou. Acabou. Jesus disse na cruz: está consumado. Acabou. Acabou. Acabou a falência. Acabou a miséria. Acabou o medo. Acabou a derrota. Acabou a religiosidade. Acabou o pecado escravizador. Acabou o vício. Acabou a dependência. Acabou as memórias doentias. Acabou a opressão. Acabou. Ele está aqui. Ele está vivo. Ele está vivo.
Pastor David e a Priscila, venham aqui, por favor. Eu quero que vocês dois marquem o rosto de quem está aqui na frente. É uma história de milagre atrás de milagre nessas vidas que estão aqui na frente. Marque o rosto dessas pessoas. Marque o rosto dessas pessoas. Milagre, sinais, maravilhas. Você não é o menor da sua casa. Você recebe aquilo que Gideão recebeu quando ele estava se escondendo de tudo e de todos. Sabe como é que o anjo chegou? Olá, poderoso guerreiro. Esse é o seu nome. Poderoso guerreiro, poderosa guerreira. Eu libero o seu destino profético. É de conquista atrás de conquista. Portas abertas, céus abertos. Saúde, vida. Vida, tem gente aqui que nunca conseguiu fazer uma dieta. Ei, acabou. Nunca conseguiu prosperar. Acabou. Medo de não casar. Acabou. Eu nunca vou constituir uma família. Quem te disse isso? Você ouviu aqui na igreja, é isso? Você ouviu da Bíblia, é isso? De Deus? Meu Deus, que é isso? O poder da ressurreição. Mas é o que está acontecendo aqui. O diabo tenta cegar os nossos olhos. Por isso que Paulo intercedeu, dizendo: eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam abertos, para que vocês percebam o tipo de poder que está em vocês. É o poder da ressurreição. Ei, você não vai ter medo de nada. Medo de nada. O poder da ressurreição vai te conduzir, vai te levar, te guiar. As batalhas estão aumentando aqui nessa igreja, mas é prenúncio de conquistas maiores. A cruz está vazia, irmão, tá? A cruz está vazia, tá bom? Está vazia. Feche os seus olhos. É o Espírito Santo que está aqui. Agora você vai aprender a declarar a profecia. Você vai abrir a sua boca e vai declarar as profecias de Deus para a sua vida, para os seus e a sua descendência. Ei, Deus me disse: Fabiano, eu elejo uma multidão de profetas e profetisas na minha casa.
chegou para a mãe e disse: mãe, de 6 anos de idade, esse presente de aniversário que eu ganhei, eu quero dar para a igreja, para construir a igreja nova. A mãe ficou pasma. O menino nunca havia tido aquela quantia de dinheiro, R$100, que ele tinha ganhado dos parentes para o aniversário. E o menino disse mais ainda: 6 anos, preste atenção o que está acontecendo no nosso meio. Preste atenção. De 6 anos. Mãe, você tem aquele óleo que passa nas pessoas quando as pessoas estão recebendo oração? Eu tenho, filho. Passe no meu corpo inteiro, porque eu sou um profeta. 6 anos. Ele se encontrou comigo, eu me encontrei com ele. Profeta, 6 anos. Eu senti a cara dele de profeta. 6 anos. Eu falei: é do meu time. 6 anos. Ele veio trazer R$100. Quando o Vinícius estendeu a mão com o envelope de R$100, ao mesmo tempo que eu estava recebendo aquele envelope, eu vi a inauguração da igreja nova. Não vai faltar recurso. E o recurso virá de formas que nós nunca imaginávamos ou imaginamos. Quem aqui quer ser profeta, profetiza na sua geração. Sabe como é que é o profeta? Eu vou te dizer como é que é. Só fala de Deus. Só fala de Deus. O tempo todo. Ele é dado ao jejum, ao voto. Ele não se perde na comida. É como se fosse um nazireu. Porque ele precisa se lembrar o tempo todo que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O profeta, ele abre a boca, as pessoas ficam impressionadas, porque é uma ligação direta com o espírito da profecia. Estou falando algumas coisas aqui que eu nunca falei nem lá na colina. É para você. Deus viu o teu coração. Só que não precisa continuar do jeito que está. Tem que melhorar, tem que mudar. Por quê? Porque Jesus venceu a morte por você. E Ele está em você. Preste atenção. O poder que arrancou Jesus da sepultura está sobre você. Ninguém vai patinar mais aqui. Ninguém vai ficar mais estagnado. Ninguém vai precisar de mais um culto como este para mudar. Se você tinha alguma herança contaminada, não sei de qual religião você veio, o que você fez antes de chegar até aqui? Jesus corta esses fios espirituais com as trevas. Ele cortou. Você não tem mais ligação com as trevas. Você é filho da luz. Guerreiro da luz. Guerreira da luz. Diga assim: Espírito da profecia, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, venha sobre a minha vida e se manifeste de forma permanente. Eu consagro os meus ouvidos físicos e espirituais ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Os meus ouvidos estão selados pelo Espírito Santo de Deus, pelo sangue de Cristo.
Eu consagro os meus olhos físicos e espirituais para o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e eu recebo o selo do Espírito da profecia. A partir de hoje, eu vou ver com os olhos de Deus por onde eu passar. Eu consagro a minha boca a Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor, com a sua tenaz, consagra a minha boca, os meus lábios, a minha palavra, com o Espírito da profecia, em nome de Jesus. Eu declaro que tenho a mente de Cristo e vou pensar aquilo que está no coração de Deus, em nome do Senhor Jesus. E a partir de hoje, eu começo o ofício profético na minha geração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.